Olá, pessoal. Eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro, O Ministério da Palavra de Deus, de Watchman Nee. A palavra de Deus, ela é muito importante, porque Jesus, ele é a palavra de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se foi feito se fez. Em Atos capítulo 6, versículo 4, os primeiros líderes da igreja, eles declararam: "Quanto a nós, nos consagraremos ao ministério da palavra." A tarefa de servir as pessoas com a palavra de Deus é chamada de ministério da palavra. E há princípios definidos e que precisam ser aprendidos por aqueles que pregam a palavra e servem a Deus e as pessoas com o ministério da palavra de Deus. A pessoa tem que estar preparada para ela ministrar a palavra de Deus. Porque uma igreja aonde se prega a palavra de Deus, ela pode não ter ouro, ela pode não ter prata, ela pode não ter mármore, ela pode não ter pedras preciosas, porém ela é uma igreja riquíssima. E uma igreja que tem ouro, que tem prata, que tem pedras preciosas, que tem todas as riquezas desse mundo e não tem a palavra de Deus, ela é pobre. Porque a riqueza espiritual, as riquezas de Deus estão escondidas na sua palavra. Deus, ele tem mistérios que ele deseja revelar. Ele tem coisas que o olho não viu, o coração não sentiu e nem chegou aos pensamentos do homem. É isso que Deus tem preparado para aqueles que o buscam. E o Watchman Nee, ele fala sobre esse ministério de pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus. Desde o Antigo Testamento até o Novo, Deus sempre fala. Você vai ver Deus falando de diversas maneiras, de várias formas. A Bíblia diz que, havendo Deus falado antigamente pelos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o universo foi formado, tendo ele feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita do Pai, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um nome mais excelente. Ou seja, Deus, ele deseja falar com o ser humano. Deus, ele deseja se revelar para o ser humano. E ele faz isso por meio da sua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus? Busque conhecer a palavra de Deus. Quer conhecer o que Deus deseja para a tua vida, o propósito para a tua vida? Busque na palavra de Deus. Se a palavra de Deus for deixada de lado, não sobra ministério nenhum. A riqueza da obra de Deus está em pregarmos a verdadeira palavra. E quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós temos que levar em conta o versículo de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20, que diz assim, ó: nenhuma escritura é de particular interpretação. O que nós vemos nos dias de hoje é que a internet, ela deu voz aos tolos. E tem muita gente que não conhece nada de Bíblia, que não sabe nada da palavra de Deus. E essas pessoas interpretam a palavra de Deus de uma forma que elas tomam para si e em vez de interpretarem a palavra de Deus com texto, com contexto, a Bíblia interpretando ela mesma,
Essas pessoas interpretam a palavra de Deus pelas vozes da sua cabeça, pelo que elas acham. Elas tentam adaptar as ideias delas ao que diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz: ai daquele que tirar e ai daquele que acrescentar. Porque aquele que tirar, será tirado o seu nome do livro da vida. E aquele que acrescentar, será acrescentado tormentos na vida eterna. E Cristo, sendo a palavra de Deus, ele é o centro da Bíblia. A Bíblia toda gira em torno de Jesus. Jesus, ele aparece no Antigo Testamento como o anjo do Senhor, que você vai ver que anjo na Bíblia não recebe adoração, mas tem um anjo que recebe adoração. E esse anjo, ele se chama anjo do Senhor, que é a manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Então, esse anjo do Senhor apareceu para Abraão. Esse anjo do Senhor, ele apareceu para os pais de Sansão. Você vai ver esse anjo do Senhor aparecendo no Antigo Testamento, o próprio Jesus aparecendo no Antigo Testamento. A palavra de Deus, ela é tão importante que o maior capítulo da Bíblia, ele fala sobre a palavra de Deus. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ou seja, a pessoa que tenta interpretar a Bíblia sem buscar a ajuda do Espírito Santo, ela está pregando apenas letra. E a letra mata, mas o Espírito vivifica. Porque o Espírito é que dá vida. A vida de Deus é liberada quando nós liberamos a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus tem poder de curar, tem poder de libertar, tem poder de transformar, tem poder de mudar a história do ser humano. O meu avô, a vida dele mudou, ele era um alcoólatra, quando ele conheceu a palavra de Deus. Ele ganhou uma Bíblia da minha bisavó e ela nem cristã ela era, mas ela vendo a situação do meu avô e ela desejosa de que ele mudasse, ela foi lá e deu uma Bíblia para ele. E ele começou a ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, ele largou o álcool, ele largou as coisas erradas, ele viveu até quase 100 anos e viveu uma vida digna, viveu uma vida de honestidade, viveu uma vida de transformação. E nós vemos que isso é possível pelo poder que a palavra de Deus tem de mudar a vida do ser humano. A palavra de Deus muda a história. E conhecer a Bíblia é fundamental para quem quer conhecer a Deus. Porque Deus, ele se revela pela sua palavra. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus para o ser humano, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável, mas ela é conhecida quando nós conhecemos a Deus. Pregar a palavra de Deus é transmitir vida. E é muito diferente de transmitir apenas ensinamentos e doutrinas. É muito mais do que isso. A Bíblia é mais do que ensinamento, a Bíblia é mais do que doutrina. A Bíblia, ela tem poder. Ela tem poder de mudar história. Ela é um livro poderoso. O homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. Então, nós vemos que
O homem natural, segundo a Bíblia, ele não dá valor para a palavra de Deus. Ele não dá valor para as coisas de Deus. Ele está focado apenas no aqui e no agora. Mas a Bíblia diz: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, ele achá-la-á. Os últimos serão os primeiros. Ou seja, a pessoa que pensa que está ganhando muitas vezes, ela está perdendo. E a pessoa que muitas vezes o mundo julga que ela está perdendo, ela está ganhando a sua vida. E o ministério da palavra baseia-se no conhecimento de Cristo. E conhecer a Deus, a Bíblia diz, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e ao seu Filho a quem enviaste. A vida eterna é uma capacidade do ser humano de conhecer a Deus. É uma capacidade do ser humano de entrar em contato com Deus, de se conectar a Deus. Então, Atmeni, ele trata desses assuntos muito pertinentes, muito interessante neste livro, O Ministério da Palavra de Deus. Se você gostou do meu vídeo, se inscreva no meu canal, curta, compartilhe e até a próxima. Tchau, tchau.